começando. Eu estou aqui com o nosso amigo Marco Aurélio Leal. A gente está fazendo um bate-papo informal. A gente está cobrindo aqui o 23º Congresso Brasileiro de Ufologia. A gente vai bater papo sobre vários assuntos aqui dentro da experiência dele. Ele é pesquisador de campo. Tem um livro lançado, né, que já tem um tempo, Caçadores de OVNI. Obrigado aí pela oportunidade de poder bater esse papo com você. Obrigado a oportunidade de estar no seu canal. Você também tem um canal, não tem? Tem, o canal é Marco Leal, na verdade. É o canal que a gente coloca lá as pesquisas que nós fazemos a campo, né? Geralmente a gente costuma registrar relatos, né? E aí a gente pega vídeos, geralmente o pessoal entra em contato com vídeos, fotos, e a gente recebe e tenta analisar, e o que a gente não consegue analisar a gente manda pro Tony, Najara, o Ricardo Varela, que são grandes peritos aí de análise de vídeos. E dentro desses casos aí, qual foi o que mais marcou você, que você achou que esse assim foi o melhor? Nossa, eu acho que assim, teve um, assim, acho que na trajetória eu acabei me envolvendo com o caso do ET de Varginha, depois de um tempo que os principais pesquisadores começaram a investigar. Eu comecei fazendo uma consultoria para o James Fox, que foi numa série da Nat Geo, em 2012. Só que antes eu comecei a ir a Varginha e comecei a me perguntar se realmente, porque era uma história que me intrigava muito. Eu comecei a ir sozinho, tipo, a campo lá. Um pesquisador solitário. Pesquisador solitário, procurar pessoas na praça, perguntar, aquela coisa que acho que todos nós temos esse espírito, né? Aí, baseado nisso, eu comecei a ter, assim, por exemplo, várias pessoas começaram a indicar. Aí eu cheguei a conhecer as meninas, né, que viram a criatura. Depois... Chegou a entrevistá-las? Cheguei a entrevistá-las. Na verdade, a gente entrevistou com a Nat Geo, né? E depois pro 701, que vai ser um documentário do James, que tá vindo até pra Varginha agora. Não tá lançado ainda? Não, vai ser lançado em 2019, ano que vem. E esse documentário tem o caso Varginha, que vai ser o caso da Zimbábue, que é aquele caso do pouso da escola Ariel, foi em 94, um caso incrível na África, em Zimbábue. Ele tá fazendo na China, fez agora na Austrália e está fazendo nos Estados Unidos o caso Zamor, que é o caso lá que pousou, né, um OVNI, teve um policial que se envolveu com isso, e um outro sobre novidades sobre o Kennedy Arnold, que são aquele piloto, né, que deu a era moderna da ufologia, e o Kennedy está vindo junto com a gente entrevistou, eles conseguiram entrevistar a filha dele, que está trazendo novidades sobre coisas que nunca foram faladas ainda. Mas o que você acha, assim, dentro que você falou do caso Varginha, que é um caso bem polêmico? Muitos afirmam que aquilo ali foi algo extraterrestre, mas outros afirmam que há uma possibilidade bem grande de ter sido algum experimento militar secreto e está encobrindo e fazendo passar por algo extra. Na sua opinião? Ó, sinceramente, quando eu comecei a investigar, eu tinha também uma ideia sobre isso, que poderia ser um experimento genético. Só que daí comecei a ver várias questões de que houve sim uma nave que se acidentou lá, né, na Fazenda Maioreira. E também, depois que eu tive a oportunidade de ter acesso aos materiais de depoimentos dos militares que participaram da operação. Você chegou a pegar esse material? Sim, eu cheguei a ver, né, graças ao grande Petit, né, ele mantém ainda a cópia, né, que esses materiais ainda em sigilo, porque eles ainda podem criar algum problema judicial se for expostos. Eles são oficiais? Eles são pessoas oficiais do próprio exército que participaram da captura dessas criaturas e outro participou do transporte delas de Três Corações, né, que tiraram de Varginha. Uma cidade próxima, em Minas Gerais, para quem não sabe. Isso, em Minas, né, Três Corações, que eles levaram para a Escola Sargento das Armas, e dali esse militar teria levado, saído às 4 horas da manhã, com o caminhão Mercedes-Benz, né, com mais dois caminhões, saiu em comboio, sentido a escola de SPSEX, que é a Escola Preparatória de Cadetes em Campinas. E dali eles foram liberados da operação pelos superiores, eles ficaram na unidade, mas eles souberam que esse material que eles estavam carregando tinha ido para a Unicamp, entendeu? Então nós temos aí, na verdade, vários indícios de coisas que a gente ainda não pode revelar, de questão judicial também, está denunciando o próprio Exército, o Corpo de Bombeiros de Varginha, né? Então, para mim, sinceramente, acho que foi um dos casos mais impressionantes que eu fui atrás
até hoje estou tentando obter resposta. E dentro daquela questão daquele policial que morreu, você acredita que pode ter sido, de uma forma indireta, nada oficial aqui, pode ter sido alguma queima de arquivo? Não, eu acredito que ali foi uma contaminação mesmo. Pela entrevista que eu fiz com o Cesário Olímpico Furtado, que foi o médico dele, né, você vê assim a expressão tanto do médico quanto da irmã e da família. Calma aí. Pessoal, porque houve essa pequena interrupção, é porque a gente está aqui no meio do workshop, vou tentar mostrar para vocês aqui, ó. Tá o Petit ali, tá o pessoal da equipe todinho. Aí vocês vão ouvir um barulhinho ou outro, mas eu vou tentar botar aqui na edição uma correção no áudio. Aí você estava falando sobre a questão que eu perguntei do policial, que você falou que entrevistou, sim, e você acha que é uma contaminação, foi uma contaminação. Por eu ter entrevistado, né, a família, a irmã dele, a Marta Tavares, e o médico Cesário Olímpico Furtado, pelos dois depoimentos, tudo leva a crer que ele realmente teve uma infecção generalizada ali, que eles não souberam dizer, né? E o médico disse que de todos os laudos médicos, todos os casos que ele viu, o quadro da Elixerez era praticamente único, quase que ele nunca viu, né? Eles ministraram os melhores medicamentos na época intravenoso, né? Na qual em 99,90% dos casos esses medicamentos saram, né, o diagnóstico, e ele piorou. Não teria uma coisa tão grave assim. Exatamente, né? E também a questão de o cérebro dele foi removido, a maioria das pessoas não sabem. Eu mesmo não sabia dessa. Por exemplo, foi levado o cérebro dele para estudo, né? Teve várias particularidades de bastidores do caso que a maioria da população não sabe. E a gente vai estar tentando explicar todo esse trâmite com os pesquisadores do caso lá em Varginha. Vai ter um evento agora. Quando que o evento quiser fazer o comercial aí? Isso, vai ser do dia 19 ao dia 22, né, de julho, o evento em Varginha que a gente está fazendo com a presença do documentarista James Fox, que está vindo, né, ele que esteve em Varginha com a gente lá, ele viu a seriedade. No início ele não levava muito a crer, mas ele vendo as testemunhas, olhando nos olhos e sentindo o que realmente aconteceu ali, ele ficou impressionado e ele está aí abraçando o caso, vamos dizer assim, em Varginha, para divulgar afora, né, no mundo. E como é que o Marco Leal entrou nesse contexto de OVNI alienígena? Isso vem de família? Como é que foi o seu primeiro caso? Você falou assim, não, meu primeiro caso que eu lembro, né? Que você já deve estar com 19 anos, 20 anos, mais novo, que te marcou esse, não, Leandro, eu comecei, foi isso aqui que aconteceu comigo e aí eu me interessei. Como é que foi isso aí? Então, isso foi no ano de 2000, acho que 99, eu tinha 14 anos mais ou menos, e eu tive um avistamento com mais dois amigos de objeto triangular no céu. Aonde? Em Sorocaba, na cidade da minha cidade, que é Sorocaba. Aí dali, aquilo eu vi, né, era um triângulo, eu lembro que ele girava e ele sumiu de uma maneira muito rápida, não emitia nenhum som. Aí a partir desse momento eu comecei a ir atrás. Eu lembro que nessa época não tinha nem internet, a gente tinha que ir na biblioteca, né, a revista UFO, que ajudava muito, né, pra gente entender um pouco. E aí acho que eu peguei gosto pela coisa, eu vi. Pega o Varginha ali pra participar com a gente. Isso, nosso... Deixa ele aqui com a gente, enquanto o Marco vai falando. Vai lá. Então foi a questão que acho que virou uma paixão, eu vi que realmente as coisas acontecem, são reais. É lógico que a gente tem que separar alguns casos de outros, mas existem muita porcentagem de casos reais que ocorreram, que eu acredito que nós tivemos a oportunidade de investigar, né? Outros casos, por exemplo, no interior de São Paulo mesmo, casos de avistamento de pessoas, de naves e vídeos que foram flagrados. Inclusive tem no canal, tem um caso em particular que é o caso de Tatuí, né, que chamou a atenção. Foi um casal que na zona rural que percebeu uma manifestação estranha de objetos. A vizinhança inteira da zona rural, um gritava para o outro, daí eles filmaram, né? Até tá no nosso canal depois, para quem quiser acessar lá o Marco Leal. Canal Marco Leal. Isso. O caso de Tatuí, esse que foi outro caso. E também o que chamou a atenção nesse caso é que os locais onde tem aparecido esses UFOs, muito próximo ali fica uma usina nuclear, que é o Aramar, né? A gente se diz assim como se fosse uma base militar de maior segurança máxima do nosso país. Até alguns amigos igualavam a Área 51 e tal, por brasileira, ser né? Brasileira, exato. Mas a gente teve informantes de dentro de lá também que viram uma manifestação, por exemplo, de um objeto que caiu na região de Sumaré. Os destroços, os militares levaram para lá, para o Aramar, porque era uma unidade militar de segurança máxima mais próxima do local. Então foram informantes de dentro da própria Marinha que nos comunicam.
explicou, né? Lógico que eles não vieram, igual os militares de Varginha, eles não podem vir à tona ainda e mostrar isso a público, eles, né? O rosto. Mas a gente tem bastante confiança, né? E eu acredito, nosso grupo acredita que essa grande manifestação nessa área é devido que eles estão mexendo ali com o submarino nuclear, né? Eles mexem com energia atômica, enfim. Então, E na questão que eu estou perguntando isso a todo mundo que eu estou batendo papo aqui no evento, em relação ao que você acha que pode ter acontecido no caso Chupa-Chupa, na Operação Prato, porque assim que o coronel relatou o avistamento daquela entidade, ao invés deles mandarem mais tropas, eles retiraram tecnicamente o pessoal que estava lá. O que você acha que pode ter acontecido ali? olha, eu acredito que o Brigadeiro Protásio, que na época era responsável, né, pela operação que tinha mandado a Holanda, ele ficou, acho que um pouco com medo sobre o que os militares estavam vivenciando ali, pela própria segurança deles, e deveria ter retirado. Ou, se não, duas opções. Eu acredito que os americanos ali, pelo que a gente sabe, assumiram o comando. Né? Os americanos... Mas não está ligado ao Amileb, não. Não. Daí esse caso, eu acredito... É isso que eu não sei. Na verdade, eu não sei te responder. Eu, na minha opinião, eu acho que o Brigadeiro Protásio retirou os militares devido a essa intervenção americana que houve na época lá, né? Inclusive aqui, né, a filha do Brigadeiro Protásio está aqui no evento, né? Até ontem a gente estava conversando com ela sobre isso e ela foi uma das pessoas, das testemunhas que viu o vídeo que os militares fizeram naquela época, porque o Brigadeiro Protásio, ele recebia esse material, ele tinha na casa dele, e ele mostrava para os seus familiares, para achar o que era aquilo. E eu ontem conversando com ela, que ela relatou que ela viu esses vídeos são realmente, eram de luzes estranhas, mas eles não tinham entendimento para essa questão na época. Esse vídeo está com ela ainda? Não, esse vídeo na época era pertencente à aeronáutica, né? Como o Brigadeiro tinha acesso, era para ele que vinha, e às vezes ele passava ali na televisão da casa dele, colocava, mas com certeza esses vídeos sumiu. A gente sabe que na verdade, sumiu assim, tá, gente? Exatamente. Na verdade, eles dizem que sumiu para nós, né? Mas a gente acredita que está guardado numa parte secreta ali, que ainda não liberaram tantos vídeos como as principais fotografias que foram feitas ali pelos militares e jornalistas que estavam acompanhando a Operação Prato na época. Tem muita informação. Achei até uma máquina. Ele sabe de tudo, cara. Saca pra caramba. Nem eu sabia que ele sacava tanto. Tem algum outro caso? Aliás, antes de falar de algum outro caso, você tá para participar. A gente não vai poder falar muito por questões contratuais, mas vai haver um programa aqui no Brasil, produzido pelo History Channel. E qual é o nome desse programa? O que você pode falar sobre o que vai ocorrer aqui dentro desse programa? Certo, esse programa nós fizemos agora, tive a oportunidade de ser convidado para participar, né, da consultoria, e foi assim, uma experiência muito boa para mim, porque tinha locais que eu conhecia os casos, mas nunca tinha ido, por exemplo, Quixadá, próprio Colares, né, Guarabira, na Paraíba, que teve uma invasão de UFOs em 96, justamente no ano do caso Varginha, e do Chupa-Cabra, teve essa invasão de OVNIs, onde a cidade de Guarabira inteira viu essa manifestação lá. Então foi um dos casos que eu tive a oportunidade de conhecer. E essa série, o legal dela é porque eles estão levando muito a sério a ufologia brasileira, né? Eles estão procurando fazer casos importantes, tanto de abduções, de contatos de primeiro, segundo, terceiro, quarto grau, quinto grau, né? E vão ser 13 episódios. Eu vou falar, acho que eu posso falar os episódios que vão ser. Mas não é spoiler, tá, gente? Seria Quixadá, né, que nós gravamos, Colares, Varginha, São Tomé das Letras, gravamos na Serra da Beleza, no Rio de Janeiro, também tem uma altíssima incidência, em Peruíbe, no litoral sul do estado de São Paulo, gravamos em Guarabira, na Paraíba, Chapada da Diamantina, que é incrível também, Chapada dos Veadeiros, em Goiás. Deve estar faltando algum lugar que eu não me recordo. Acho que ele falou cerca de 7 ou 8. Faltou isso. Uns 4 mais ou E daí Tramandaí, Cidreira, Minas do Camaquã, Caçapava do Sul e Poaçu. Esse eu tenho certeza que não fuma erva do capeta, porque não teria como gravar essas informações todas.
Eu tô impressionado com ele, porque eu já entrevistei muita gente. O cara que fala bastante, eu já entrevistei várias vezes, que sempre fala muito, é o Alcione. Sempre fala muito do Alcione. Mas os outros sempre dão uma pensada, e como eu mesmo, quando vou dar entrevista, fico, o cara falou e tudo certinho, bateu. Obrigado, Marco, pela oportunidade. Pela oportunidade, Leandro. Para entrar em contato, se tem algum trabalho alternativo. Eu gostaria de falar para o pessoal entrar no nosso site, que é www.ufoturismo.com.br, né? E lá a gente tem todas as informações, né, do nosso grupo, alguns vídeos de pesquisas de campo que nós realizamos, vocês vão poder conferir lá, né? E convidar, se puder, o pessoal também. A gente está fazendo um evento grande na nossa cidade, que é Sorocaba, no dia 23 de junho, para comemorar a Semana da Ufologia, a Semana Mundial da Ufologia, que é dia 24 de junho. No sábado, dia 23, nós vamos fazer um evento em Sorocaba, R$20 só para entrar em 1 litro de leite, com a presença de Vitório Perê, Marco Petit, Jenner Silva, João Marcelo, do canal João Marcelo, Paulo Bandeira, que é um senhor que fala sobre reiki, muito impressionante também, os irmãos Facuri, que são grandes pesquisadores lá de Sorocaba, né? Deve estar esquecendo de mais algum conferencista que vai ficar bravo comigo, mas vai ser uma oportunidade de um evento assim, econômico, né? Para as pessoas que gostam do tema. E 2 litrões de cerveja que você toma aí na rua, você assiste uma palestra com essas feras todas que o Marco trouxe aqui. Eu só, para continuar, só porque eu me veio aqui a pergunta à mente, a questão dos ultraterrestres, você tem alguma concepção do que possa ser, seriam espíritos? Então, os ultraterrestres seriam assim, eu não saberia dizer a tecnologia que seria isso, né? Mas eles dizem que realmente são entidades que vêm através, como se morassem aqui no nosso planeta mesmo, só que ultraterrestre. Eu tô achando que é intraterrenos. Os ultraterrestres, inclusive, um dos casos que foram muito mencionados sobre ultraterrestres de manifestação em São Tomé das Letras, onde inclusive o Pedro de Campos, que falou ontem, falou muito sobre esses ultraterrestres, que seriam esses seres dimensionais que vêm e que, por uma capacidade que a gente ainda não consegue explicar, eles têm essa interferência de poder interferir, por exemplo, na sua vida ou te abduzir de repente, como foi o caso do seu Tatá, que ele até foi um caso que seria de um ultraterrestre que teria levado ele para uma cidade desconhecida fisicamente, né? Então esse caso também foi gravado para o History, vai estar podendo passar lá no episódio, as pessoas vão poder conhecer mais sobre esse assunto também. Então não percam no History Channel material com feras da ufologia brasileira. Gratidão mais uma vez. Ô, Leandrão, obrigado a você. Pessoal, se inscreve aqui no canal, deixa seu joinha, vai também lá no canal do Marco Aurélio Leal, que é Marco Leal, o canal dele. Gratidão e até o próximo vídeo. Valeu, galera. Valeu, obrigado. Dá tchau aí, ó.